Sobre a Quaresma de São Leão Magno, Papa. O jejum deve estar aliado à supressão dos vícios e à prática das obras de bondade. Caríssimos, aquilo que cada cristão deve fazer em todo o tempo é consagrar-se agora com mais fé e amor. Assim poderemos cumprir a obrigação apostólica de jejuar durante 40 dias, não só pela parcimônia dos alimentos, mas, sobretudo, pela supressão dos vícios. Com efeito, como esta abstinência tem por objetivo suprimir os desejos corporais, nenhuma mortificação pode ser mais bem praticada do que aquela com que sejamos sempre invulneráveis aos desejos injustos e à ação desonesta do jejum. Tal proposta não deixa de lado os doentes nem segrega os inválidos, porque até em um corpo prostrado e inútil se pode encontrar uma alma sadia, se os fundamentos da virtude são encontrados onde antes estava a sede do vício. E esta doença de corpo enfermo, doença que frequentemente excede a medida de sofrimento voluntário, permite pelo menos que o espírito exerça o papel que lhe convém, e assim, não recorrendo à satisfação corporal, permite que não se alimente de alguma iniquidade. Mas nada está mais unido inutilmente aos jejuns razoáveis e santos do que as boas obras das esmolas, que sob o nome único de obras de misericórdia, também abrangem muitas ações louváveis de bondade, graças às quais, apesar de recursos desiguais, as almas de todos os fiéis podem se igualar entre elas. O amor que se deve igualmente a Deus e ao homem nunca seja impedido por obstáculos, tais que não se deixe mais livre para desejar sempre de acordo com o bem. Se os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, Lucas 2,14, é porque não só a virtude da benevolência, como também a paz tornam felizes aqueles que, por seu amor, combatem toda a miséria que maltrata os outros. As obras da bondade são muito extensas e sua própria diversidade permite aos verdadeiros cristãos terem a sua parte na distribuição das esmolas, que sejam ricos e vivam na abundância, quer ao contrário, sejam pobres e vivam pouco à vontade, de maneira que aqueles que são desiguais nas suas possibilidades matrimoniais sejam pelo menos semelhantes pelo afeto do coração. Quando, sob o olhar do Senhor, muitos ofereciam para o tesouro do templo grandes somas tiradas da sua riqueza, uma viúva oferece 2 moedas de prata. Mereceu ser elogiada pelo testemunho de Jesus Cristo, sendo sua oferta tão pequena, preferida à oferta de todos os outros. Porque diante dos grandes dotes daqueles que ainda ficavam com muito, o seu foi tão pequeno, mas foi tudo o que tinha. No entanto, se alguém estiver reduzido à pobreza tão angustiante que não possa doar sequer 2 moedas a um indigente, encontra nos mandamentos do Senhor como cumprir o dever da bondade. Porque se aquele que der um copo de água fria a um pobre sedento, receberá a recompensa de seu gesto. Quantos meios o Senhor preparou para os seus servidores para alcançarem seu reino, se até o dom da água, cujo uso é gratuito e difundido, não deixa de ter sua recompensa. Para que nenhuma dificuldade fosse interposta, foi proposto o exemplo da água como forma de misericórdia, para que aquele a quem faltasse a lenha para o aquecimento não se sentisse frustrado de recompensa. O Senhor adverte, no entanto, e não sem razão, que este copo de água deve ser dado em seu nome, porque é a fé que torna preciosas essas coisas insignificantes em si mesmas, e que os dons oferecidos pelos infiéis, ainda que em grande pompa, são todavia vazios de toda justiça.
Sobre a Quaresma, de São Leão Magno, Papa. Quaresma é tempo do perdão mútuo para alcançarmos o perdão divino. Portanto, caríssimos, vós que vos empenhais em celebrar a Páscoa do Senhor, exercitai-vos através dos santos jejuns, de modo que chegueis à mais santa de todas as festas, livres de todas as perturbações. O desejo da humildade expulse o espírito de soberba, fonte de todos os pecados, e a mansidão aquiete aqueles que foram dominados pelo orgulho. Aqueles cujas almas ficaram exasperadas por alguma ofensa, reconciliados entre eles, procurem voltar para a unidade da concórdia. A ninguém pagueis o mal com o mal. Romanos 12:17. Mas perdoai-vos mutuamente como Cristo nos perdoou. Apagai com paz as inimizades humanas. E se alguns dentre vossos subordinados merecer a prisão ou as correntes, perdoai-os misericordiosamente. De modo que nós, que todos os dias precisamos dos remédios da indulgência, perdoemos sem dificuldades as faltas dos outros. Se dizemos ao Senhor, nosso Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, Mateus 6,12, é absolutamente certo que, concedendo perdão às faltas dos outros, preparamos para nós mesmos a clemência divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos e séculos. Amém.